Oi, pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa 17ª aula do nosso pior curso de algoritmos de programação de computadores do universo. Hoje a gente vai falar de arquivos na linguagem C. Tudo bem? Vai ser uma abordagem meio superficial, tá? A gente vai falar principalmente de arquivos de texto, tá bom? Não vou falar de arquivo binário, mas é um pontapé inicial caso você precise lidar com arquivos na linguagem C. A linguagem C é uma linguagem mais de baixo nível, né? A manipulação de arquivos também é uma coisa um pouco mais baixo nível. Se você precisar de algo mais sofisticado, você vai precisar de uma biblioteca externa ou implementar manualmente, que aí vai dar um certo trabalho, tá bom? A gente vai ver como, basicamente, ler arquivos de texto e escrever dados em arquivos de texto. Tudo bem? Arquivos de texto cru, não é arquivo de acesso randômico, né? Não é arquivo aleatório, é arquivo sequencial mesmo, simples, tá? Bem, que a gente precisa aprender? Né? Até o momento, a gente está lidando com o fluxo de entrada, ele vem do teclado, então a gente digita alguma coisa, dá Enter e o programa vai processando, e fluxo de saída, que a gente está vendo coisas na tela. A gente vai aprender agora a mudar o fluxo de entrada. Não é mudar o fluxo de entrada, mas conseguir ler de outros fluxos e escrever em outros fluxos. Na verdade, a gente vai aprender a ler de um arquivo, gravar num arquivo e ler de um arquivo. Tudo bem? A gente vai ver como que faz isso, tem funções para isso, a gente tem que abrir o arquivo, enfim, várias coisas que a gente precisa entender, tá? Os fluxos padrão que a gente utiliza nos nossos programas são o stdin, o stdout e o stderror, né? ERR. stdin é de standard input, stdout é de standard output e o stderror é também o standard error, né? Então, stdin por padrão é o teclado, std out é a saída e o std error também é saída, só que saída de erro, ambos vão para a tela, enquanto de entrada vai para o teclado. Depois eu mostro para vocês como que a gente redireciona esses fluxos, eu posso dar um exemplo disso também para vocês, tá bom? Enfim, vamos direto para o exemplo, como a gente está fazendo nas nossas últimas aulas, né? Como que a gente faz para falar que a gente quer lidar com um arquivo? A gente vai precisar de uma função que chama fopen. E essa função fopen, ela retorna um ponteiro para um tipo file, esse tipo aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a nossa representação do arquivo quando a gente quiser lidar com um arquivo, tá bom? Bem, depois a gente tem algumas variáveis aqui. Essa aqui, para armazenar os dados que a gente está lendo de uma linha do arquivo, uma variável inteira, uma variável decimal, que a gente vai ver como que faz a leitura desses dados. E aqui, lá no nosso pacotinho de arquivos de código-fonte, vocês vão ver que tem dois arquivos lá no mesmo diretório, que um chama arquivo escrito e o outro chama arquivo dados. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Voltando aqui. Alguns detalhes aqui, né? Abrindo o arquivo dados, que está no mesmo diretório do programa no modo somente leitura. Como que a gente abre no modo somente leitura? A gente abre o modo de abertura do arquivo como R. R é de read only, tá bom? Abre para leitura, o arquivo para leitura, o arquivo precisa existir. Abre para escrita, quando a gente usa W, que é de write, o arquivo não precisa existir. Se o arquivo não existir, vai ser criado o arquivo. A abre para anexação, ou seja, se você abre como W e o arquivo já existe, você tem coisa naquele arquivo, você manda gravar no arquivo que você abriu como W, todos os dados vão ser sobrescritos. Você quer que os dados sejam anexados ao arquivo, colocado no fim do arquivo, a gente abre como A. O arquivo não precisa existir. Se ele não existir, vai ser criado e você começa a colocar, tá bom? RW abre para leitura e escrita, começando no início do arquivo. W+, abre para leitura e escrita, sobrescrevendo os dados caso exista. E A+, abre para leitura e escrita, anexando os dados no arquivo caso exista. Tudo bem? Leitura e escrita, tem o mais, tá? Veja que até o R é leitura e escrita, só que aí o R+, começa no início do arquivo, tá bom? Bem, como que abre então? Usa a função fopen, o nome do arquivo ou o caminho do arquivo, como ele está no mesmo diretório, a gente pode passar só o nome dele, está no mesmo diretório do arquivo de código-fonte aqui, né? E o R, tá bom? Adicionalmente, caso deseje ler ou escrever arquivos binários em arquivos, os modos são respectivamente, então ao invés de só R, só W, só A, a gente põe um B também no final por causa do binário, tá?
Primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o arquivo, verifica se ele existe, verificando se o arquivo foi aberto. Como? Não é que se ele existe, se ele foi aberto. Se o ponteiro é diferente de nulo, se for nulo, quer dizer que ele não conseguiu abrir o arquivo. Se for diferente de nulo, quer dizer que conseguiu. E aí vem. Como que a gente faz para fazer a leitura? Olha só, lembra da função fgets que a gente usou para ler string no teclado? A gente vai usar a mesma fgets, só que ao invés de usar o stdin que a gente estava usando, a gente usa o próprio arquivo. E isso a gente faz a leitura da linha, tá? Então, eu fiz uma leitura aqui de 3 linhas. Estou indo de 0 até 2, o i. Na hora que ele passa a ser 3, ele sai do for. Então, lê linhas. E depois usa fscanf para ler o inteiro. O primo inteiro. E o fgetc para descartar o pulo de linha que sobrou do scanf. Depois lê mais uma linha e assim por diante. Vamos ver o que tem dentro do arquivo. Esse aqui, ó. Olha lá. Uma vai ler essas 3 linhas, essa, depois vai ler esse inteiro, depois vai ler outra linha, depois vai ler um float, depois outra linha. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Descartou do scanf, lê a próxima linha de texto, faz outro scanf, verifica se está no arquivo, fim do arquivo. Como que a gente verifica? Pode usar essa função FEOF. EOF é End of File, certo? File, End of File. Está no fim do arquivo, sim ou não? E aqui, a gente verificou, na verdade, se está no fim do arquivo, nesse ponto aqui. Ainda tem uma linha, né? Ele vai falar que não, depois vai ler mais uma linha, e na hora que perguntar se está no fim do arquivo, vai falar que está. Quer ver? Vamos então rodar. Ah, outra coisa, por que ele está reclamando aqui na execução? Essa extensão que a gente está utilizando, na hora que ela compila e executa, ela compila e coloca nessa pastinha aqui output. Tudo bem? Então esse nosso caso aqui é o nosso arquivo abertura leitura. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arquivo escrita para cá. Opa, eu vou copiar os dois, inclusive. Não, escrita não precisa, que a gente vai fazer ele depois, que é o exemplo de escrita. Eu vou copiar o arquivo dados para o output e vou rodar de novo. Vocês vão ver que ele vai abrir. Olha lá, funcionou. Tá bom? Porque ela cria uma pasta e executa o executável naquela pasta. Então você precisa estar com esse arquivo lá dentro. Tá? Então olha lá. Fez a leitura das 3 linhas. Depois fez a leitura do inteiro. Depois a outra linha. Depois o decimal, depois retornou não, que não chegou no fim do arquivo ainda, porque ainda tinha coisa para ler. Leu mais uma linha e está no fim do arquivo. Está. Se eu, por um acaso, pular uma linha aqui, ó, e salvar, depois que ler essa linha aqui, não vai estar no fim não vai estar no fim do arquivo. Quer ver? Isso aqui, e outra. Eu preciso copiar e colar de novo o arquivo para lá, né? Eu salvei esse aqui, ó. Vou jogar ele aqui, ó. Substituir. Vou rodar. Vocês vão ver que na segunda saída ele vai falar que não está no fim do arquivo, ó, porque ainda tem uma linha vazia. Tem mais um pulo de linha. Tudo bem? Fscanf para ler. Printf normal, tá lendo para o array. E o importante, depois que você terminar de usar o arquivo, você usa a função fclose para fechar o arquivo que estava aberto. Tudo bem? Você abriu para ler. Aqui abriu só para leitura, não vai ter tanto problema. O problema é quando você abre para escrita. Tem que terminar, você tem que liberar o recurso, tá? Porque se algum programa tentar, se o teu programa não terminou de processar o arquivo, mas não fechou, e algum outro programa tentar mexer com aquele arquivo, vai dar problema, tá bom? Então, terminou de mexer com o arquivo, você fecha, você libera essa tranca dele, né? Esse lock que a gente chama, né? O sistema operacional falou, opa, o programa tal tá usando o arquivo, você não pode mexer nele, tá bom? Opa, cliquei no terminal sem querer. Próximo exemplo. Um exemplo aqui, como que eu faço para ler todas as linhas de um arquivo? Como que eu faço? Enquanto o arquivo for diferente de nulo, quer dizer, desculpa, tentei abrir, como só leitura, o arquivo é diferente de nulo? Ou seja, consegui abrir o arquivo. Enquanto eu não estou no fim do arquivo, leio linha por linha, 80 caracteres, estou assumindo que cada linha do meu arquivo são 80 caracteres, mostro e depois fecho. Então aqui um exemplinho basiquinho, só mostrando para vocês como faz para ler, só que agora esses valores numéricos aqui estão sendo lidos como string, como texto mesmo, a gente não está convertendo eles para número.
E para escrever no arquivo, a gente tem um outro exemplo aqui. Aqui o arquivo ele vai ser gerado. Na hora que se eu rodar, vocês vão ver que vai gerar esse arquivo aqui agora, ó. Vazio, na verdade. Ah, por que ele está vazio? Porque o programa deve estar esperando, né? Ah lá, entra com uma frase. Eita. Teste. Dei Enter. Escreveu no arquivo. Leia um inteiro, 5, um decimal, 10.5. Opa, 10 mais 5, né? Tá errado, né? Olha lá. Leu. Escreveu isso aqui no texto. Escreveu teste, depois... Ah, sim. Escreveu teste. Olha lá, ó. Leu do teclado. Vai escrever no arquivo. Aí usa o fprintf para escrever formatado. F de aqui sim é file. Lembra que eu falei que printf era print file? Eu errei totalmente, falei besteira, né? Eu tava falando de arquivo, arquivo, arquivo. É quando o F está precedendo o printf, que é de file printf. Esse F aqui o sufixo aqui é formatted, né? Formatted. Então, estou escrevendo no arquivo essa string que está vindo daqui. Ponho um pulo de linha, put C, colocar um caractere. Se eu quiser escrever no arquivo usando puts, fputs, só string, mais uma linha para o arquivo, que é isso aqui que armazeno lá. Entro com o inteiro, entrei com o inteiro, entro com o decimal e imprimo esses dois lá no arquivo usando essa string aqui. Então agora, se eu abrir o arquivo, olha lá, ele tem esse conteúdo. Quer ver uma coisa que eu vou mostrar para vocês também, que é interessante? Vocês já devem ter percebido às vezes esse tipo de comportamento. Vou apagar o arquivo. Vou rodar o programa de novo. Ele fica esperando, né? O Notepad++, ele abre o arquivo sem lock. Ele abre só para ficar lendo. Olha lá, tá vazio. Aí eu venho aqui, agora vamos ver se vai dar problema. Entro com uma frase. João. Entro com um inteiro. 12. Entro com um decimal. 100. Olha lá, falou que deu certo. Na hora que eu for lá no Notepad++ agora, que é o meu editor secundário, vocês vão ver que ele vai perguntar, o arquivo foi modificado fora do programa, olha lá. Ó. Quer recarregar ele? Sim. Aí vem o conteúdo. Tudo bem? Então, quando acontece isso, tá vendo? Um programa nosso modificou o arquivo que já estava aberto, só que ele é aberto aqui no Notepad++ de forma que ele não tem o lock do arquivo. Ele abre, carrega os dados, põe aqui e libera o arquivo. Então, por isso que não dá problema. Tudo bem? Fácil, né? Deu para entender. Essa aula tá bem rápida, né? Agora o final do curso ele é mais acelerado mesmo, tá? A gente está quase terminando aí o conteúdo. Vamos dar uma olhada nos exercícios. São 3 exercícios, se eu não me engano, né? 13.1. Se a seguir lidam com a leitura e escrita de arquivos de texto, lembre-se sempre de inserir no pacote de código-fonte e entrega os arquivos de dados. Escreva um programa que leia o arquivo de texto notas.txt e que calcule e exiba a média das notas armazenadas neste arquivo. Então a gente vai precisar desse arquivo aqui, notas.txt. Vamos lá. Vou fazer esse aqui. Então a gente está aqui. Esse é o capítulo 13. Cap 13. É isso. Cap 13. Vamos abrir essa pasta no VS Code. Lembra que vai rodar e vai jogar as coisas no output? Eu já vou criar uma pasta aqui que chama output. E aqui dentro eu vou criar um arquivo de texto. Você pode criar. Notas.txt. Estava com extensão. Vim aqui, colei aqueles dados que estão lá no livro. Certo? Ó. Opa. Não, tá aqui. Então, olha só. Criei a pasta capítulo 13, criei uma pastinha dentro da chamada Output, que é onde vai a nossa extensão vai compilar o programa e vai executar a partir de lá. Criei um arquivo lá dentro chamado notas.txt, colei esse conteúdo aqui e salvei o arquivo. Certo? O que o programa tem que fazer? Tem que ler esse arquivo e mostrar a média desses valores que estão aqui. Então vamos lá dar uma olhada como que a gente faria isso. Vamos fechar esse aqui. Para cá, new file, x13.1.c, aumentar a fonte, esconder o lado direito, o lado esquerdo ali, std io.h, stdlib.h, int void,
0. A gente tá abrindo, vai abrir o arquivo só para leitura, né? Então, file, arquivo, você dá o nome que você quiser, ponteiro, tá? E eu já vou abrir direto aqui, ó, fopen. Qual que é o nome do arquivo? É notas, né? Notas.txt. Só leitura, certo? Se o arquivo for diferente de nulo, nulo é tudo com letra maiúscula, tá? Eu vou precisar ficar lendo do arquivo uma nota, tá? Float, nota atual. Eu vou ter que ter uma soma e eu vou ter que ter uma média. Ao invés da gente ficar lendo nota por nota do teclado, a gente vai ler as notas do arquivo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Enquanto eu não cheguei no fim do arquivo, o que eu faço? fscanf. Opa. O que tem aqui como parâmetro? Opa. Scanf. Olha lá, ó. Da onde eu tô lendo, que é o arquivo, depois o formato, depois onde eu vou guardar. Então, arquivo. Qual é o formato? Eu quero ler um float. E eu quero armazenar em nota atual. Li o nota atual. Somo na variável soma. Terminou de fazer esse while, média igual. Ah, outra coisa que a gente vai precisar. Eu não sei quantas notas tem no arquivo. Ali eu sei que tem 10, mas poderia ter mais, poderia ter menos, né? Eu vou chamar esse int aqui de nota atual e esse aqui só de nota. Nota. E agora ou nota atual ou quantidade. Melhor, né? Quantidade, né? Quantidade. Não li nenhuma por enquanto. Quantidade mais. Porque cada vez que eu rodei esse fscanf de uma nota, somei essa nota na soma, contei mais um. Por que eu preciso disso? Para calcular a média, que vai ser dividida pela quantidade. Eu estou verificando aqui se o arquivo não tinha dado. Nosso exemplo aqui é um exemplo para a gente testar só, tá bom? E agora, para terminar, a gente mostra printf média, ponto 2, opa, porcento, ponto 2, f, a variável média, e depois, para terminar, fclose o arquivo. Beleza? Recapitulando, abri o arquivo, tem uma variável para ler a nota no momento, uma quantidade, uma soma e uma média. Se o arquivo for diferente de nulo, ou seja, eu consegui abrir o arquivo. Enquanto eu não estou no fim do arquivo, dou um fscanf para ler uma nota nova e armazena em nota. Leu a nota, armazena, soma na soma, faz o somatório e conta mais um. Terminou o while, calcula a média e mostra a média. Vamos ver se funciona. E o arquivo tem que estar lá no output, tá certo? Olha lá, média 92,68. Vamos ver se bate com o que está aqui. Média 6,75. Estou fazendo alguma coisa muito errada aqui, né? Ah, olha aqui, ó. 6, 8. que colou alguma coisa errada ali, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 12 notas. O 8, o 6 e o 9 ficaram juntos aqui, ó. 8, 6 e 9. Salvei. Volta aqui. Aqui, inclusive, você não precisa compilar de novo. Concorda? Porque você mexeu no arquivo. Olha lá, média 6,73, que é o que a gente estava esperando, né? Que é o que está aqui no exercício. Tudo bem? Deixa eu mostrar vou mostrar os exercícios. Vou falar vou dar um complemento aqui para vocês. Primeiro eu vou falar dos exercícios, depois eu dou um complemento aqui no conteúdo, tá? Lembra que eu falei de usar outros fluxos? Depois a gente vê isso. Vamos voltar lá? Vamos revisar os exercícios agora? Acho que está claro o que tem que acontecer, né? Próximo, escreva um programa que leia o arquivo de texto barras.txt e exiba uma representação em barras usando asteriscos dos dados lidos. Então, você vai ler um arquivo que chama barras.txt e vai desenhar isso aqui. Esse 5, você mostra 5 asteriscos e o valor 5, 6, 7, 10, 1000, e assim por diante.
O próximo é um pouquinho mais chato. O que ele tem que fazer? Ele vai ler um arquivo de texto chamado números.txt, o conteúdo está aqui. Para cada um dos 5 números lidos, o programa deve calcular o valor absoluto da diferença de cada um por 10. Então, 10 menos 7 dá quanto? 3. E assim por diante. Se der negativo, é o valor absoluto que você tem que pegar. Os valores da diferença que foram gerados devem ser usados para desenhar triângulos de asteriscos. A gente está acostumado a fazer, que a gente já fez lá nos exercícios de while, de for, desculpa. Olha lá. Os dados desse triângulo devem ser armazenados em 5 arquivos diferentes. Então você tem que escrever esses triângulos, ao invés de jogar na tela, escreve ele em arquivos. Escreve esse conteúdo. E depois o teu programa tem que abrir arquivo por arquivo e mostrar na tela. Tudo bem? Então teu programa vai ler um arquivo com 5 números. Cada número você faz a diferença por 10, pega o valor absoluto, ou seja, se der negativo, você pega positivo. Agora, no primeiro arquivo do primeiro número, você armazena os dados do triângulo e vai fazendo isso. Depois você lê cada um dos arquivos e mostra na tela. Só para manipular mais de um arquivo. Lembra sempre de abrir o arquivo e fechar o arquivo. Olha lá. Conteúdo do arquivo tal é isso. Conteúdo do arquivo tal é aquilo. Conteúdo do arquivo tal é aquilo e assim por diante. É uma brincadeira aí com os arquivos. Tudo bem? É acabar os exercícios. O que eu queria falar para vocês é o seguinte. Uma outra coisa. Se você não quiser jogar o arquivo notas.txt lá na pasta output, você pode falar que o arquivo notas.txt está no diretório pai. O caminho é notas.txt. O que quer dizer isso aqui? Vai para o diretório pai e pega o arquivo notas.txt. Se eu compilar esse cara aqui agora vai dar problema, porque não vai mostrar nada na tela. Por quê? Porque está faltando um arquivo. Aí o meu notas.txt, eu posso ter ele aqui no mesmo diretório do arquivo. E agora, se eu executar, vai funcionar, porque ele não está pegando o arquivo da pasta, está pegando da pasta pai. Tá certo? .notas.txt. O que eu queria mostrar para vocês extra, pode ser aqui mesmo, e depois eu passo para vocês, outros fluxos. Vou criar aqui um programinha simples. stdio.h stdio.h um programinha bem simplesinho. Ele faz o seguinte, ele simplesmente vamos pegar números, vai calcular a soma de dois números, dois inteiros. Então, scanf nem vai pedir nada para o usuário, tá? Ele simplesmente vai ler dois inteiros. Só exemplo, tá? N1, N2, soma igual a N1 mais N2, e agora eu vou dar um printf na soma. Vou mostrar o número mais o outro igual ao terceiro, N1, N2 e soma. Só isso. Já fizeram vários exemplos muito mais elaborados que esse, né? Então rodei para ver se está funcionando. Compilei e executei. Primeiro número 5, segundo número 10. Vai mostrar 5 mais 10 igual a 15. Beleza. O que eu vou fazer agora? Aqui pelo terminal, vejam só. Quando eu rodo o programa direto, assim, poderia inclusive rodar. Aqui pelo PowerShell tem que ser assim. Ele está executando, estão vendo? Mais 2 igual a 3. Quando você faz isso, o fluxo de entrada padrão é o teclado. Mas você poderia usar como fluxo de entrada padrão um arquivo, sem lidar com o arquivo diretamente. Como que você faz? Olha só que interessante. Aqui na pasta output, que é onde esse cara está executando, estão vendo aqui, eu vou criar... Posso usar, inclusive, o not, não, só com notas, lá, os dois primeiros são inteiros, dá para eu usar eles. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou colocar um sinal de maior aqui no terminal. Vou falar notas.txt. Olha só o que isso aqui vai fazer. O fluxo de entrada padrão do teu programa, ao invés de ser o teclado, vai ser o arquivo. Esse é um operador de direcionamento de fluxo. Tem no Linux, tem no Windows, tá? Menor, não dá ideia que eu estou pegando coisa daqui. Você não enxerga ele como sinal de menor, mas como uma coisa que está como se fosse um funil. Eu estou jogando coisas daqui para dentro daqui.
Quer ver? Eu vou dar Enter. Quais que eram os valores? 6 e 8. Se tudo der certo, vai mostrar 14 na tela. Opa. Ah, ele não deixa. Aqui no PowerShell não deixa. No prompt de comando funciona. Quer ver? Essa eu não sabia. PowerShell não sabia que não funcionava. Vamos lá para a pasta. CD desktop, CD curso C, CD cap 13, né? Não. Cap 13. Isso. Tô no output, né? Olha lá. Eu quero rodar esse aqui, ó. Outros fluxos.exe, ele vai pedir os dois valores, olha lá, 4 mais 5 a 9. Agora eu vou usar o direcionamento, né, que eu falei para vocês, notas.txt. Era 6 e 8, né? Olha lá, 6 e 8, 14. Ou seja, a minha entrada padrão veio para o arquivo. E eu posso, inclusive, fazer assim, ó. Quero direcionar a saída para um arquivo. Você pode fazer assim, ó. Vou dar Enter. Vou digitar, porque a minha entrada ainda é normal, né? 5 e 8. Não, 5 e 8 não. 5 e 9. Dá 14. Só que não mostra nada na tela. Por quê? Porque o conteúdo está no arquivo. Quer ver? Olha lá. O conteúdo está no arquivo. Esse comandinho type do terminal do Windows é para ver o conteúdo de um arquivo. Tá? Aqui, ó. Olha o arquivo 5 mais 9. E eu posso, inclusive, fazer com a entrada e com a saída. Vejam, não apareceu nada aqui na tela, porque a entrada foi o notas.txt e o resultado foi para a saída. Então aqui era 6 com 8 dá 14, né? O meu saída 2.txt vai ter que ter, olha lá, 6 mais 8 igual a 14. Tudo bem? Dá inclusive para dar um pipe, né, que a gente fala para direcionar isso para outro programa, enfim, para fazer um monte de coisa pelo terminal. Então essa é a ideia de você redirecionar fluxo. Tudo bem, pessoal? Então, acho que é isso que eu queria falar para vocês. A gente viu arquivos de texto, abertura e escrita. Tem 3 exercícios aí para vocês fazerem. O conteúdo é relativamente simples, tá? Se vocês precisarem de mais informação em como manipular arquivos, vocês podem conferir a bibliografia que eu forneci para vocês. E na internet tem bastante tutorial, né? Hoje em dia é muito fácil de achar essas coisas. Fechou? Importante. Abre o arquivo, escolhe a forma de leitura, de abertura, né? Se é leitura, escrita ou anexação, ou se você vai ler binário, ou se você não tem o B é porque é texto. E lembra sempre de fechar o arquivo depois que você manipulou ele. Tudo bem? Então espero que o curso esteja sendo útil. A gente está caminhando aí para o finalzinho dele, né? Eu acredito que está sendo. Que tá ficando do jeito que eu gostaria, tá bom? Eu acho que está ficando razoável, que a gente precisa. Fechou? Abração aí pra todo mundo, obrigado e valeu!